tá começando mais um episódio do Advogado 20cast, que é o podcast oficial dos advogados sustentáveis, aqueles advogados que se preocupam com a sustentabilidade financeira dos seus escritórios de advocacia. E hoje, além da Júlia Lacerda, que está aqui do meu lado, à esquerda, co-host oficial da segunda temporada do podcast, tem à minha direita o meu grande amigo, o Edu já é meu amigo. Tá aqui o Edu Varela. O Edu foi nosso aluno da turma 2 da nossa mentoria. E hoje o Edu é um dos membros lá do nosso grupo de Mastermind, a Cúpula, que é Base 5. E Base 5, para quem não sabe, é aqueles membros que já alcançaram um faturamento de R$80 mil por mês. Então, R$80 mil por mês. A nossa ideia da Cúpula é transformar a vida de advogados para fazer 1.000 advogados milionários. E o Edu é um desses advogados que já está nesse caminho. Edu, bem-vindo à mesa. Obrigado, é uma satisfação estar aqui, uma honra poder estar perto de vocês aqui, conhecendo o podcast e podendo contribuir também para o pessoal passar um pouco da nossa experiência. Bom demais. E aí, antes de passar a palavra para a Júlia, quero dar as boas-vindas para a Júlia também. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para a Júlia fazer algumas perguntas para o Edu, a primeira pergunta que eu quero fazer para ti, cara, me conta um pouquinho do começo dessa nova fase da tua vida, a partir do momento em que nosso caminho se cruzou aqui. Como é que tu tava, como é que tava a tua vida naquele momento ali, quando tu nos conheceu, como é que tu nos conheceu e como é que tá agora? Bom, aí eu vou contar um pouquinho então da história lá, como que foi. Um pouco antes, eu vi o patrocinado do curso e eu vinha de uma fase difícil financeiramente, porque eu tinha um salário muito bom e esse salário, coincidentemente, era em torno aí dos 20 mil, que era a promessa do curso. Eu saí dessa empresa que eu trabalhava, que era uma empresa familiar, e fui empreender no ramo de distribuidora de pets, produtos pet. Tu abriu uma empresa? Abri uma empresa, em plena pandemia. E aí, já era um mercado que estava saturado, e a empresa não foi como a gente esperava, e a minha reserva financeira começou a esgotar. Então, ali, eu me deparei que eu tinha uma reserva ali para me durar 3 meses. Foi quando você apareceu ali no patrocinado, e com essa promessa de 20 mil, eu falei, pô, é isso aí que eu preciso. E aí eu entrei com tudo, eu cumpri tudo aquilo que foi prometido ali, que foi proposto pelo curso. Então, e aí a gente, graças a Deus, deu tudo certo. E cara, tem uma parada na tua história que ela se assemelha com a realidade de muitas pessoas que resolvem empreender na advocacia, mas ficam com um determinado medo ali no começo, e é um medo legítimo, que é a questão de já ter filhos ali, né? A gente, normalmente, quando a gente começa um negócio, a gente não... Normalmente, a pessoa tá com um pouco recurso ali, tá com um recurso mais escasso, e aí tu vai começar um negócio, tem toda aquela fase de criação, estruturação, e tu com filhos. Ficou com medo, cara? Muito medo, muito medo. Só que eu sou um cara corajoso, porque o medo, a pessoa corajosa não é aquela que não tem medo. O corajoso é aquele que enfrenta o medo e se supera. Então, foi o fato de eu ter filhos e ter família que me obrigou a ter que sustentar essa família. Então, eu não tinha o que fazer. Era isso ou isso, não tinha plano B. Então, foi isso que me fez com que eu chegasse onde eu cheguei, com resultado muito rápido. A gente ter essa pressão em cima que faz a gente chegar no resultado. Massa, cara. E tu já era formado antes de ter essa oportunidade de... Tu falou que trabalhava numa empresa familiar. Isso. Antes disso, tu já era formado? Eu era formado, eu me formei em Direito, eu fazia estágio num importante escritório de Direito Empresarial em Belo Horizonte. Eu me formei em Belo Horizonte, na Faculdade de Direito Milton Campos. Que ano, Dudu? 2012. Acho que foi no mesmo ano que você... Não, eu formei 5 anos depois, 2017. Ah, tá. Eu comecei o escritório em 2012. 5 anos depois. Sim. Ah, tá. Então, eu me formei em 2012 e eu ia continuar nesse escritório. Foi quando eu recebi esse convite para trabalhar nessa empresa familiar. E daí eu não cheguei a advogar logo que eu formei.
Eu exercia a advocacia, mas como estagiário ainda, né? Então, eu fiquei 10 anos afastado da advocacia e aí eu retornei com o curso, exclusivamente com o curso, e até hoje eu aplico os nichos de sustentação. É o que faz eu ter a renda no escritório. Desde o início eu saí do zero até hoje, onde eu estou, com os nichos de sustentação. E lá nesse escritório que tu trabalhava, cara, como era empresarial? O que era? Direito empresarial, recuperação judicial, falência e outros tipos de demanda empresarial. Deu para ter uma noção de como é que funcionava o universo jurídico? Tu conseguiu ali... Porque, assim, é uma grande dor das pessoas que começam na advocacia não se achar preparado. E aí tem uma parada que eu acredito que é a seguinte: a gente nunca se acha preparado. Tem algumas pessoas que estão lá, que passaram a vida inteira trabalhando no escritório de advocacia, fazendo petições, com aquela rotina de escritório. E mesmo assim, quando chega a hora do vamos ver, tu pensa assim, será que eu tô pronto? E aí eu vou contar uma história rapidinho só para ilustrar isso. Quando eu estagiava no escritório antes de abrir o meu, a gente tinha um dos protocolos lá, era enviar uma carta para o banco solicitando um contrato para depois, se o banco não enviasse esse contrato, a gente ingressava com uma ação de exibição de documentos. Essa ação eventualmente gerava no horário de sucumbência. Então, a gente só entrava com ação de revisão de contrato de veículo, ou revisão de contrato de conta corrente, depois que voltava esse contrato. Então, a gente tinha que ir lá e fazer uma cartinha AR e enviar para o banco. Um dos maiores medos que eu tinha em abrir meu escritório é que eu não sabia como fazer para mandar carta. Então, olha como a nossa cabeça ela nos trava. Naquele momento, tinha todo um risco operacional de empreender naquele momento ali, e o meu medo estava em enviar uma carta. Então, por quê? Porque eu não me sentia preparado para fazer todas as rotinas de um escritório de advocacia, porque eu não tinha passado por todos os setores. Uhum. Aí, quando eu abri meu escritório, eu fiz a cartinha, falei, e agora, por onde é que eu envio isso? Aí eu fui até uma agência do correio e perguntei pra moça, eu preciso enviar isso aqui para esse endereço. Ela falou, tá, daqui para mim. Foi lá e preencheu e enviou. E eu falei, nossa, isso aqui tá me assombrando não sei quanto tempo. Eu tô usando essa história só para ilustrar que os nossos medos, eles vão nos paralisando, e às vezes são os medos bobos ali, né? Porque a gente não sabe o que nos espera. Mas tu teve essa experiência em escritório de advocacia, tu via como é que funcionava a rotina, tu chegava a fazer petições lá, a protocolar petições? Eu tive um grande mestre, que foi esse escritor lá, o proprietário do escritório, chamado Sérgio Mourão Correia Lima. Ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e eu tinha um grande sonho de trabalhar nesse escritório, porque a área empresarial, o escritório que atua nessa área, sempre foi um objetivo meu. Então, e aí eu fiquei 3 anos tentando entrar nesse escritório, porque justamente eu sabia que quem entrava lá aprendia. Ele trata os estagiários como advogados, e o nível de exigência era nível de advocacia, e não como estagiário, assim. Então, o que acontece? Lá, a gente trabalhava exclusivamente com petições. Eventualmente, a gente ia ao fórum, né? Tinha que ir pelo menos uma vez por semana para poder despachar, enfim. Só que, assim, e o pai do Sérgio, que é o fundador do escritório, o Dr. Osmar Brina Correia Lima, ele era um professor da Federal, formado em língua portuguesa, formado em letras e também advogado. Então, ele passou isso para o Sérgio, a questão da redação. Por que eu estou contando esse caso? Porque a advocacia, ela trabalha com a língua portuguesa. E o Sérgio herdou isso do pai. Então, ele nos ensinava a escrever. Ele falava assim, vocês têm que escrever de uma forma para que uma criança de 6 anos saiba entender. Porque os juízes têm muito processo. Se você ficar escrevendo coisa desnecessária ou de maneira difícil, você vai prejudicar o seu cliente. Então, eu tive um grande mestre, que foi o Sérgio, e isso me deu uma segurança, uma tranquilidade muito grande. E eu também não posso deixar de fazer referência à minha tia, que também eu trabalhei com ela durante 3 anos. Por 3 anos, antes de trabalhar no escritório do Sérgio, eu trabalhei com a minha tia. Já formado nessa época, não? Como estagiário também. Mas estava formado ou ainda antes da... Não, durante a faculdade eu trabalhei como estagiário da minha tia. Tá, advogada. Advogada. E aí ela me ensinou também tudo, porque o escritório aí era um escritório generalista, então
Então, assim, eu me sentia muito bem preparado. Tá. E aí, Edu, quando tu saiu desse escritório, já formado, para trabalhar na empresa da tua família, tu ficou quanto tempo lá na empresa? Eu fiquei 10 anos na empresa da família. Então, já era advogado, já tinha carteira da OAB, e aí ficou 10 anos lá e aí voltou. Sim. E nessa volta tu teve assim, essa ímpeto de empreender na empresa que tu tinha na pandemia. E aí, depois tu retornou para a advocacia. E quando tu retornou à advocacia foi quando tu nos conheceu ali. E me conta a história do teu contato com o Otávio. O Otávio, para quem não sabe, é outro membro da cúpula também, e alcançou já a base 5, teve mês de faturamento que alcançou R$80 mil. E o Otávio era da turma 1, uma turma anterior à tua. Sim. Então, como é que foi que tu conheceu o Otávio? Como é que foi esse contato? Me conta essa parte da história. Foi assim, em uma das lives de lançamento, eu vi o Otávio lá comentando, ele era da T1 e eu vim a ser da T2. E aí eu chamei ele no direct e falei, e aí, Otávio, o que você pode me dizer do curso? É bom? Esse cara é golpista, não é? Porque eu já tinha comprado um curso antes e esse curso um curso aí aleatório, nem convém falar o quê. E aí eu fiquei frustrado com esse curso. E aí eu falei, Otávio, o que você me diz? Aí o Otávio deu referência boa, né? Falou assim, cara, eu tô gostando, já tô vendendo os contratos, tô faturando um dinheiro e a turma gosta dele. Ele é carismático, assim... Será que o Otávio já tinha batido os 20K nessa época? Não tinha não. Não tinha batido ainda. Acho que foi bem no começo ali, né? Tinha 3 meses. Foram 3 meses. Eu lembro porque eu perguntei para ele, e aí, você já bateu os 20K? Até o curso não prometia em 3 meses, né? Era 6 meses, né? 6 meses, né? Mas o Otávio logo em seguida bateu os 20K. Quando é que foi a T2? Foi em abril do ano passado. Abril de 2022. E a T1 foi em janeiro. Em janeiro, isso. Foi bem pertinho. Foi bem pertinho. E aí, cara, eu falei, vou comprar esse curso aí e vamos ver, vamos pra cima. E aí, cara, eu me lembro do caso do Edu, porque o Edu foi uma das pessoas que seguiram a risca ali. A risca. E o que acontece, Edu? Uma dificuldade que a gente... Hoje nós temos mais de 2.500 mentorados, né? Mas na época da T2 nós tínhamos... Quando a gente lançou a T2 tinha 100, que era 130, que era o número de alunos da T1, né? Uma coisa que a gente vê muito acontecer, 2.500 mentorados depois, é que a galera inventa ali. Às vezes não faz sentido algumas coisas que a gente fala, porque as pessoas não têm a visão que a gente tem, por já ter passado por ali, por já ter visto várias pessoas passarem, e eles começam a fazer algumas adaptações no plano. E eu me lembro que tu foi um dos caras, pelo menos no começo, hoje já deve ter adaptado, porque talvez hoje tu já até fatura ter mais que eu. Não sei quanto é que fatura depois, mas a gente vai te perguntar isso. Mas eu me lembro que no começo tu foi extremamente literal, em tudo que a gente falava, tu fazia. Mas eu quero te perguntar assim, qual foi a maior dificuldade que tu teve naquele começo ali? No caminho para os 20K, os primeiros 20K, qual foi a primeira, assim, a dificuldade maior que tu teve? E se essa dificuldade te fez duvidar do plano em algum momento? Olha só, eu acho que todo começo é difícil. Tudo que você vai fazer é igual uma criança que nasce, ela tem que mamar ali, sei lá, de hora em hora, de 2 em 2 horas, 4 em 4 horas, depois vai aumentando as horas de amamentação. E então, assim, é uma fase muito crítica, todo começo. E a pessoa, ela tem que, como você está trabalhando ali com R$500, na minha época era R$500 que o curso propunha. O primeiro investimento no tráfego. E aí eu coloquei os R$500 e... Então, assim, qual que era a minha maior preocupação? Todo e qualquer lead que chegasse, eu tinha que converter ele em contrato, em dinheiro. Então, assim, você tem que agarrar com unhas e dentes aquele lead que chega. Você não pode desperdiçar ele em hipótese alguma, porque você não tem dinheiro e você precisa, não tem opção. E eu vejo, assim, conversando com pessoas que estão começando hoje, até amigos meus que compraram o curso e estão fazendo, eu percebo que a maior dificuldade deles é justamente nessa habilidade em fechar o contrato. A pessoa, às vezes, você não precisa ter, porque as habilidades elas são treináveis, mas você tem, eu vejo que a minha dedicação foi o diferencial. Tipo assim,
a necessidade de ter que fechar o contrato. Esse que foi o diferencial. Esse correr atrás, né, ali, porque a gente vê muitos alunos até que ficam esperando, acha que o lead vai chegar ali já pronto para fechar e Não tem é todo assim. Um trabalho, né? Não é assim, você tem que trabalhar ele. O cara manda mensagem, você tem que responder na hora. Eu vejo muita gente demorando 5 minutos, eu já acho muito 5 minutos. Você tem que responder no mesmo segundo, você tem que estar com o celular ali em mãos. Eu fazia campanha 24 horas por dia. Então, se o celular vibrasse de madrugada, eu acordava, atendia e já mandava mensagem. E eu fechei muitos contratos de madrugada por causa disso, porque o cliente falava assim, nossa, você me atendeu de madrugada e isso, para mim, eu valorizo demais. As pessoas precisam ter essa dedicação no começo. Não cai de mão beijada, não é fácil. Eu me lembro que no teu caso, tu conseguiu converter um contrato bom no começo, né? De R$10 mil. E aí faz diferença, porque assim, o que a gente vê de dificuldade ali, né? São vários fatores que podem colocar o nosso aluno no estágio de dificuldade, tá? O primeiro fator é, beleza, a gente tem que correr atrás dos leads, a gente tem que aproveitar, atender como se a nossa vida dependesse disso, porque depende. Mas às vezes não vem o lead, por uma configuração de campanha que tá errada, às vezes não vem o lead porque ele colocou, o link da LP tá quebrado, ou porque ele colocou sem querer uma palavra-chave negativa que está impedindo o anúncio dele de ser mostrado, enfim. Então, uma dificuldade faz com que muitas pessoas desistam de continuar, de corrigir aquilo lá. Eu sempre falo que o caminho para o sucesso é tu entender o que deu errado, ajustar e retornar para o caminho. Né? Se tu pega simplesmente e deu errado, aceita a derrota, tu nunca vai chegar em lugar nenhum em qualquer negócio que tu for fazer. Não só na advocacia, mas se tu for abrir uma empresa de pet, como foi teu caso lá, se tu não corrigir aquilo lá e não dá tempo ao tempo, as coisas acabam não fluindo, né? No teu caso, teve uma pandemia, teve toda uma situação, né? Mas estou falando de uma maneira geral. Então, assim, tu tentar sempre entender o conhecimento que tu precisa ter para conseguir ter resultados. E a gente sempre fala muito de resultado, cara. Tu tem que ter dinheiro no bolso. É isso que a gente vai pregar sempre. Então, tu precisa entender os conhecimentos que tu precisa ter. E o primeiro conhecimento é de uma solução jurídica. Tu precisa saber o que tu vai vender. Ainda que tu não tenha experiência nenhuma, e no teu caso, tu tinha experiência com bancário? Não, nenhuma. Eu não... Foi 10 anos afastado ali, né? Eu achava que, por exemplo, numa busca e apreensão, não tinha o que fazer. Eu não fazia ideia que tinha defesa, que dava para recuperar o veículo, o cara tá devendo, tem que pagar. Então, assim... Então, a primeira coisa que tu fez foi te expor ao conhecimento dessa microsolução jurídica, que é, no teu caso, defesa de ação de busca e apreensão. Hoje trabalha com outros nichos, né? Sim, todos na área de direito bancário, mas sim. Começou com DBA? Comecei com DBA. Então, na época, tu te expôs a um conhecimento de uma microsolução jurídica, que era a defesa de busca e apreensão. E aí, outra coisa legal de falar, que tu não pegou e aprendeu tudo num dia só. Tu te expôs assim, ao pico do iceberg ali. E depois tu foi, com o passar do tempo, te expondo a experiências práticas, vendo os despachos, lidando com eles, conversando com os teus colegas, tu vai aprendendo cada vez mais. Mas a primeira coisa, tu te expôs a uma microsolução jurídica, aos conhecimentos básicos. Depois tu te expôs a um conhecimento de tráfego. E aí foi tu que configurou tuas campanhas? Como é que tu fez? Eu aprendi com o curso o básico. Eu contratei a agência para fazer. Só que o que eu falo sempre, assim, você nunca vai deixar para a agência fazer sozinho, porque a agência ela vai ter que tomar conta sua e de mais um tanto de gente. E o próprio curso te ensina isso, que você não deve deixar para a agência fazer. Primeiro você tem que aprender a fazer. E isso é fundamental, as pessoas negligenciam isso. Elas não querem aprender a fazer o tráfego. Primeiro você tem que aprender. Então, o Otávio, inclusive, ele manja bastante de tráfego e ele me ensinou muito. Então, eu também tive a minha parcela ali de contribuição muito importante no tráfego para aprender a fazer e ajustar as campanhas. Então, te expôs ao conhecimento técnico, depois te expôs ao conhecimento de tráfego e aí te expôs ao conhecimento também de atendimento, porque essa parte da venda ela é muito importante. Eu sempre falo que não basta tu ter 1000 leads batendo na tua porta todos os dias, tu tem que aprender como converter esses leads em clientes. E no começo, acontece do lead ser escasso, o lead é raro. Tu teve ali a competência de converter um contrato bom no começo e isso deu uma certa facilitada naquele primeiro momento ali. E outra coisa, 10 mil reais não resolve a vida, mas já dá uma contribuída para te conseguir colocar dinheiro nos próximos meses de campanha. Não sei, esse contrato de 10 mil eu acredito que não tenha sido à vista. Não, foi parcelado, mas ele me pagou 5 mil
5 mil à vista. Boa. Então, assim, aí com o passar do tempo, e isso é muito legal de falar, tudo isso vai crescendo e vai amadurecendo. Tanto a parte técnica das campanhas vai amadurecendo, quanto o teu conhecimento na parte do direito material, onde tu fala com mais propriedade. Quando tu fala com mais propriedade, tu mesmo confia mais em ti. Na hora de tu oferecer a solução para o teu cliente, tu fala com convicção. E também a parte das técnicas de venda. Tu vai aprendendo tudo isso, evoluindo junto com as coisas. É até interessante você falar isso, porque esse primeiro lead que eu fechei, eu fiz a campanha para DBA, só que ele não foi DBA. Ele é aquele tipo de cliente que fala assim, ó, eu quero dar busca e apreensão no veículo, porque ele vendeu um caminhão na época e a pessoa não pagou ele. Então eu converti ele num contrato, porque ele não era uma DBA. Eu vejo muitas pessoas falando assim, não é DBA, então é lead sujo. Eu não quero nem saber, eu quero fechar esse contrato. Então eu fiz uma ação lá para ele, para poder recuperar o veículo. Cara, isso é muito legal que tu trouxe para a conversa pelo seguinte, tá? A gente precisa entender uma coisa que é determinante para o sucesso. Onde que a gente está, onde que a gente quer estar, onde que a gente está hoje, onde que a gente gostaria de estar daqui a alguns anos, e entender que é guerra, cara. A gente precisa ocupar espaço, a gente precisa gerar fluxo de caixa, ainda que seja pouco. Então, beleza, o que é lead sujo? Aquela pessoa que fez contato contigo, talvez ele não tenha o perfil que tu estejas procurando. Mas ele é um ser humano que tem uma necessidade jurídica. Dentro da tua regra de contexto, faz sentido tu atender ele, cobrar alguma coisa, te expor a um desconforto de trabalhar com uma solução que tu não está acostumado. E a partir do momento em que tu começa a faturar, aí tu começa a fazer ajuste da tua campanha, o lead vai vir cada vez mais qualificado. E aí tu vai começar a trabalhar de uma maneira mais confortável. Mas no começo, cara, é guerra. Tu precisa fazer o que não está acostumado. E essa crença de que eu não vou conseguir entregar, essa crença de que eu não tenho experiência para poder conduzir esse caso, é o que faz com que vários advogados fiquem pelo caminho. Eu sempre faço uma analogia brincando aqui, né? É que o neurocirurgião, em algum momento, ele vai ter que pegar um bisturi e meter na cabeça de uma pessoa para fazer uma cirurgia. É a profissão que ele escolheu. Vai ter a primeira vez que ele vai fazer isso. E é um processo ultra complexo e envolve uma vida humana ali. A gente não está passando por isso. A gente tem a seriedade, a responsabilidade de tentar levar a tutela para o nosso cliente, sim. Mas a gente está no começo de carreira e todo mundo já passou por isso. E outra coisa que eu falo para o advogado jovem é o seguinte: ele vai perder prazo, ele vai passar vergonha em audiência, ele vai passar vergonha em atendimento. Cara, faz parte do crescimento isso. Tá tudo bem, tu não vai deixar com que isso te traumatize, né? Tu vai simplesmente corrigir aquilo que tu errou para que no próximo caso tu não erre. E não é só o jovem advogado que passa por isso. Todo jovem, toda carreira do mundo vai passar por isso. Vai errar em algum momento, né? Ainda bem que o nosso erro não é fatal. Ainda bem que o nosso erro permite com que a gente faça uma correção para os próximos casos não acontecerem da mesma maneira. Então, não deixar com que essa crença nos limite, nos paralise. Veio um caso de DBA e esse lead é muito comum. Esse lead dar busca. Para quem não sabe, quando a gente fala de DBA, de definição de busca e apreensão, a gente está falando especificamente dos casos em que o cliente não paga um contrato de financiamento, o banco entra com uma ação de busca e apreensão para retomar o veículo que é garantia daquele contrato. Só que tem pessoas que, na hora de pesquisar isso no Google, eles querem recuperar um veículo que eles venderam numa relação particular ali. E isso, no nosso ecossistema, ele é classificado um lead, teoricamente, fora do perfil. Mas o Edu não estava se importando com isso naquele momento. Ele foi lá e converteu. Por quê? Porque ele precisava do dinheiro. Porque ele tinha 2 filhos. Qual é a idade um casalzinho, né? É, um casal. Tem 7 e 4. Como é que é o nome? Vai fazer 5 essa semana, a Isabela. O Luiz Eduardo tem 7 e a Isabela tem 4, vai fazer 5 essa semana. O Edu tinha que alimentar o Luiz Eduardo e a Isabela. Então, foda-se se o cara veio para dar busca e apreensão ou para tentar recuperar o carro. Eu fico imaginando, assim, alguém que já tenha comprado o curso e se frustrado, porque nem todo mundo vai chegar lá, a verdade é essa. A minoria vai chegar. E aí, o que acontece? Quantas pessoas já não receberam um tipo desse lead e falou, pô, o curso não presta, chegou o lead sujo. Meu Deus, o curso presta, chegou o lead para você e você que não fez a sua parte, você que não foi lá e lutou para converter aquilo em contrato e fazer o dinheiro. E é até engraçado você pegar essa visão, porque assim, né, você veio de 10 anos afastado da advocacia. Aí você pega numa era que as pessoas ficam com medo, né? Vai chegando um tempo, tem muito tempo que eu não advogo, igual eu, assim, tem 1 ano e meio que eu não mexo com nada jurídico. Se eu pegar agora, eu vou ficar com medo. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Ajudar a advogar, sabia?
Sabia? Advogado com a OAB e tudo. Fiquei sabendo há pouco tempo. Com a AB e tudo. E aí, assim, até pra você voltar, né, a insegurança é muito forte. Então, quando você pega... E na sua época, a gente nem tinha o plano que a gente apresenta hoje, né? Tinha o plano geral, mas não era tão detalhado como é hoje. Mas, assim, você vê que seguindo o básico ali, o arroz com feijão vai dar certo. E uma coisa que eu sempre falo, cara, é desde o começo, e todo mundo que passa pelas nossas mentorias aqui sabe disso, é que eu sempre bato muito na questão da dificuldade. Agora, semana passada, eu falei isso em umas 3 lives já, vou falar de novo aqui no podcast. Um dado que me surpreendeu muito. Uma pessoa que fatura $32 mil hoje no ano, ou seja, convertendo para reais, uma pessoa que fatura R$13 mil hoje por mês no Brasil, ela está entre os 1% em termos mundiais que mais faturam no mundo. Meu Deus. Então, assim, a gente está falando de 20, quase o dobro. Eu diria que 0,5% do topo das pessoas que mais faturam no mundo. Não é fácil ser o 0,5% das pessoas que mais faturam no mundo. É muito difícil. Tu precisa fazer o que as pessoas normais não fazem. O que as pessoas médias não fazem. A gente precisa ir atrás, a gente precisa entender quais são os gargalos, a gente precisa superar, a gente precisa ter resiliência, a gente precisa combater aquilo que está nos impedindo de chegar no próximo degrau. Então, existem basicamente 3 coisas que, na minha concepção, são necessárias para te conseguir chegar lá. É tu escolher o produto que paga honorários iniciais. Aí qualquer produto, Edu, qualquer produto. Tem uns que tem mais demanda do que outros, mas eu vejo pessoas investindo R$1.500 no tráfego, dizendo assim, não tem lead. Quanto tu investe no tráfego hoje, Edu? Hoje, em torno de 40 mil por mês. Aí, tu pode investir 40 mil num lead que teve a máquina de cortar grama estragada que vai ter lead. Sim. Porque tu está colocando muita quantidade de dinheiro. Eu sempre falo isso, que o Brasil é um país de extensões continentais, então tem muita população aqui, as pessoas têm problemas todos os dias, aquele problema que tu resolve. Então vai ter lead. Qualquer produto que tenha honorários iniciais, depois, dominar tráfego pago. A gente tem que entender tráfego pago. A gente fala de tráfego pago hoje, básico, e as pessoas não fazem o básico. Existe uma outra camada de tráfego pago que a gente chega lá, que é a questão das UTMs, de traqueamento de criativo, UTM de traqueamento de palavra-chave. Quando tu fecha um contrato com o João Carlos, tu sabe qual foi a palavra-chave do teu anúncio que trouxe esse lead aqui que fechou esse contrato, com uma UTM. Tu sabe, por exemplo, qual foi o criativo que te trouxe mais leads pelo valor mais barato. Tu consegue fazer uma campanha de remarketing jogando um vídeo específico com uma pessoa que parou de evoluir em determinada etapa do atendimento, ou seja, ele deu um oi no WhatsApp e parou de responder. Tu pode mandar um vídeo personalizado para essa pessoa. Sim. Ou eu vi aqui que tu entrou na minha landing page, que tu clicou no meu WhatsApp. Poucas pessoas fazem remarketing. Cara, é quase ninguém. Então, eu faço muito. Então, dizer o seguinte, a gente tá aí, tem pessoas também que falam assim, a gente tá numa época em que o lead está inflacionado, em que o mercado da advocacia está inflacionado. A gente tá no começo da onda. Tem muita coisa para explorar, tem muita coisa para fazer. A gente trouxe essa ideia de nichos de sustentação com vários produtos e a galera comprou essa ideia. Então, tem nicho surgindo todo dia. Nicho inexplorado, com campanhas de tráfego cada vez mais evoluídas. Agora sim, a gente está falando assim, uma parcela bem minúscula da nossa comunidade jurídica ali, explorando da maneira certa. Então, tem muito para crescer nesse mercado. Mas tem que ter o que o Edu tem. Tem que ter fome de empreender. E também, até pegando, só rapidinho, só para comentar aqui, que é uma coisa que a gente estava falando, que as pessoas podem pensar, ele investe 40 mil, é muito, por isso que ele fatura bem. Mas um ano atrás você investia 500. Eu comecei com 500. O digital, ele muda a vida, o advogado ele não percebe, mas é muito rápido. Tem um ano, hoje a gente está falando aqui em outubro de 2023, ele comprou em abril de 2022, ali em maio, né? Sim. Foi começar com R$500. Então, assim, é um ano e o quê? 5 meses? E antes que alguém possa pensar, eu não botei dinheiro nenhum de fora. Foi tudo do curso. Os R$500 por mês, além de pagar as minhas contas mensais, me fizeram ter um capital suficiente para hoje conseguir investir os 40 mil por mês. Tipo assim, não teve dinheiro de fora. Antes que alguém pergunte, ele pegou algum dinheiro e botou lá. Não, foi tudo fruto do método. E hoje, cara, a Júlia até falou isso, eu vou trazer essa bola de novo aqui. O método ele era muito menos desenvolvido do que é hoje. Por exemplo, tem uma coisa que eu tô falando de peito aberto, muito orgulhoso ultimamente, das estratégias para levantar caixa sem investimento. Foi um erro não ter colocado isso desde a turma 1.
Naquela época eu não tive essa visão, não tive essa presença de espírito. Mas hoje na mentoria tem. Quem compra a mentoria tem lá acesso a um workshop onde a gente ensina 12 estratégias para fazer dinheiro sem fazer nenhum investimento. Estratégias que a gente utilizava, que os nossos antepassados advogados utilizavam em outro tempo, que a galera está simplesmente negligenciando. Por quê? Porque hoje todo mundo olhando para o digital e esquece que as estratégias tradicionais ainda funcionam. Então, fomentar ali, por exemplo, parcerias, tanto com advogados quanto parcerias multidisciplinares. Eu tenho um aluno, o Vitor Hugo, ele vai escutar esse podcast aqui, vai mandar um direct ainda no Instagram para dizer que ouviu o nome dele. Ele falou na tutoria da semana passada de Direito Material para mim, que ele fechou uma parceria com um topógrafo. E esse topógrafo traz para ele clientes de uso capião. E o uso capião é um produto que tem um ticket mais alto. E aí ele dá uma participação de honorários para esse topógrafo, que faz com que o topógrafo tenha cada vez mais interesse de indicar os clientes. E ele está fechando o contrato de uso capião sem pagar nada previamente. Ele só paga aqueles contratos, dá uma participação para aqueles contratos que o topógrafo indica para ele. Por que não fazer parceria com 10 topógrafos? Com 50 topógrafos? Ou com agrimensores? Ou com clínica médica? Ou, sei lá, com contador? Tu pode fazer parceria com essas pessoas, criar um sistema em que a indicação que eles te fazem seja de uma maneira interessante para eles, de alguma forma. E aí tu já tem ali um canal de aquisição de clientes. Tu pode fazer parceria com advogados de todas as áreas, dizer assim, cara, quando chegar um lead para ti aí, da área do direito bancário, do direito de saúde, sei lá qual é o nicho que tu tá trabalhando, tu não trabalha com isso. Passa para mim, eu tenho expertise, eu entrego isso aqui para ti e a gente divide os honorários. E quando for o contrário, quando chegar para mim um lead da trabalhista, eu também não vou perder meu tempo, eu vou passar para ti e a gente divide os honorários. Então tu começa a criar ali canais de aquisição de clientes. Tu pode fazer fomento de indicações dentro da tua própria lista de pessoas conhecidas, amigos e familiares. Tu pode intensificar campanha de Google Meu Negócio, por exemplo, fazendo uma campanha pagando ali R$10 por dia para te ter uma chance maior de tu ser enxergado nos rankings do Google em uma campanha de reconhecimento. Tu pode fazer, por exemplo, com pouquíssimo investimento, compra de crédito no Jus Brasil, que não é a melhor ferramenta do mundo para conseguir clientes, mas vai te colocar em contato com pessoas. Então são múltiplas estratégias que tu pode fazer sequência de stories para tua base de seguidores. Tem múltiplas estratégias que tu pode fazer para te conseguir dinheiro, o primeiro capital que a gente chama, para te alimentar as campanhas de tráfego. Esses R$500 que tu colocou lá no começo, uma pessoa que faça essa estratégia, daqui a pouco ele tem condições de tirar mais dinheiro dali. E acelerar esse investimento de tráfego, esse crescimento de investimento. Fazendo isso, ele vai ter, consequentemente, um retorno maior. Mas, que nem eu falei, Edu, e tu também falou, lá no começo, na primeira resposta que tu deu, não basta o cara atender de qualquer jeito. Ele precisa ter ali a compreensão de duas coisas. Primeiro, a vida dele depende daquilo ali. Ele precisa entrar com esse mindset configurado. A minha vida depende desse contrato. Então, eu preciso fazer de tudo que está ao meu alcance para fechar esse contrato. Esse é o primeiro elemento que ele precisa ter para fazer um atendimento ok, né? Um atendimento eficiente. O segundo elemento é a técnica. Não adianta tu entrar de qualquer jeito, né? A gente tem que entrar do jeito certo. Então, aprender técnicas de venda. E aí tem infinidades de conteúdo que a gente pode coletar de graça, inclusive na internet, porque vai te ensinar isso. E aí uma outra coisa que eu tenho falado bastante é o seguinte: quando a gente compartilha conhecimento através de uma mentoria paga, o que a gente está fazendo é ensinar para o cara, dando uma analogia da musculação aqui, como é que ele pega um peso e executa um movimento para que o músculo dele cresça. Tem pessoas que vão aprender e vão fazer aquele movimento, e tem pessoas que vão aprender aquilo e vão fazer o dia inteiro aquele movimento. Teoricamente, essa pessoa que fizer com mais intensidade, com mais entusiasmo, vai ter o seu músculo aumentado de forma mais acelerada. Então, eu ensino o movimento, mas a quantidade de repetições quem vai determinar é tu. Eu vou te dizer uma repetição mínima para te alcançar um resultado. Mas se tu for um cara entusiasmado, se for um cara empolgado, empreendedor, tu vai fazer muito daquilo e, consequentemente, tu vai ter os teus resultados acelerados. Então, hoje, quando eu vejo as pessoas falando que advocacia não tem mais como ter resultado financeiro, eu faço 3 perguntas para ela e eu consigo desarticular essa resposta. Primeiro, eu pergunto para ela quanto que ela está investindo. Às vezes não investe nada. Às vezes está simplesmente esperando indicação. Como é que essa pessoa vai ter sucesso? Depois, eu pergunto se ela está fazendo recuperação de oportunidades. Tanto na base de clientes dela, se ela está oferecendo outras coisas, ou se ela está, por exemplo, tentando fazer follow-up daqueles leads que já passaram pelo atendimento dela. A maioria fala que não. Ou faz aquele atendimento, aquele follow-up primário. Uma tentativa de recuperação, uma mensagem no WhatsApp ali. E às vezes não resolve. Às vezes tem que pegar o telefone e ligar. Às vezes tem que pegar e mandar um remarketing, como a gente estava falando mais cedo aqui. Às vezes tem que pegar e ligar com outro número. Às vezes tem que ficar mandando mensagem ao longo de 1 mês, 2 meses. Tu tem que entender que tu pagou um valor naquele lead e que se tu não te esforçar para fazer uma recuperação, tu vai rasgar aquele dinheiro lá. Cara,
Você pode conversar com as pessoas bem-sucedidas, qualquer pessoa bem-sucedida. Tem uma coisa em comum entre elas, várias coisas, né? Mas uma que se destaca. Se você perguntar para elas, por que você chegou onde você chegou e qual característica sua que você acha que foi a fundamental para isso? Todas vão dizer que é a determinação e a força de vontade. Porque eu, que nem você, eu nunca fui bom na faculdade. Eu sempre fui 6 para baixo. Eu também atrasei a me formar. Eu me formei com 6 anos. E eu tinha que me esforçar muito para ir bem na faculdade. Só que eu nunca me considerei um cara burro. Eu sempre falava, pô, eu não sou um cara burro, eu não me considero um cara inteligente, mas assim, não consigo ali ir bem, tirar nota boa e tal. E essa palavra sempre permeou a minha vida, determinação. Porque se você tiver determinação, você consegue superar aquele cara que é mais inteligente, aquele cara que veio de uma família mais abastada e tem um patrocínio ali por trás. A determinação, ela vai fazer as pessoas chegarem aonde elas quiserem. E o que a gente observa é que, infelizmente, muitas pessoas não têm essa determinação. A grande maioria não tem essa determinação. Cara, essa semana eu falei com um aluno, ele é da T5. T5 a gente lançou em março? Foi em março. Março, abril. Aí ele teve alguns problemas pessoais ali, e ele falou, cara, eu não consegui, me empenhei muito para alcançar os resultados, mas eu tive alguns problemas pessoais que fizeram com que esse caminho fosse um pouco mais dificultado. Aí eu fiquei, na hora que ele falou isso, me passou um filme pela cabeça e me lembrei um pouco da minha história, né? Meu pai biológico abandonou minha mãe com meu irmão quando eu tinha 3 anos de idade. A minha mãe sofre de depressão desde então. O meu irmão é especial. Então, desde cedo eu entendi que eu precisava fazer as coisas por mim mesmo para conseguir chegar, senão ninguém ia fazer. E aquilo que eu falei para ele, né? E isso que tu tá passando agora há 3, 4 meses, eu passei durante 6 anos, cara. Cara, eu apanhei da vida de tudo que foi jeito. Eu já contei algumas vezes essa história, mas uma vez deu tudo errado no escritório. Eu ia a pé pra minha casa, ficava 35 minutos da pé caminhada para chegar no meu escritório, eu não tinha dinheiro pra passagem. Até tinha, mas eu tinha prioridade, eu tinha que comer. Naquela época não tinha ninguém pagando minha refeição, né? Eu tinha que comer. E deu tudo errado, cara. Aqueles 35 minutos eu fui pensando assim, caralho, meu, o que eu fiz pra Deus pra ele me punir dessa maneira? Mas aí só uma coisa me confortava naquele momento. Eu falei assim, agora eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou botar a ideia no lugar, amanhã eu vou voltar pra guerra. Quando eu cheguei lá, a luz estava cortada. E eu falei, porra, meu, era um calorão, era um verão, assim, infernal, assim. Eu falei, caralho, cara, o que eu fiz, meu? E aí chegou minha esposa depois, em seguida, e aí tu já perde dignidade, oferecendo aquela vida pra ela ali. Eu falei, cara, essa menina não merece isso. Enfim, mas eu tinha 2 opções ali. Eu podia, e aí eu vejo muito claro hoje, depois que a gente passa, a gente começa a ver, né? Eu podia desistir, cara, e pegar um emprego, e possivelmente eu estaria ganhando lá um salário de 5, 6 mil hoje, porque eu também, assim como você, eu também considero burro, me considero inteligente. Eu ia conseguir desenvolver em algum lugar, mas ainda que eu desenvolvesse o salário limitado, teto, ou eu podia voltar pro front no outro dia, com tudo que eu tinha, e tentar mais uma vez. E, cara, a minha mãe, ela sempre, e meus amigos também, por querer ver o cara bem, falavam ali, meu filho, saiu o edital lá da Polícia Federal, quem sabe tu faz um concurso aí. Eu também não ia bem na faculdade. Na faculdade eu tinha que chorar nota pra professora ali pra conseguir passar, então meu primeiro exercício de advogar era chorar nota pra professor convencer ele a me dar alguns décimos, né? E aí eu falava, mãe, eu não vou fazer concurso. Eu não vou, tira de cabeça. E um dia eu reuni todo mundo e falei, meu projeto de vida é esse. Eu vou empreender na advocacia e se eu tiver que ficar 50 anos lá apanhando todo dia, eu vou ficar. Então ou vocês me apoiam ou vocês vão me ver sofrer. Não adianta tentar me convencer, não vou sair. E a partir daquele momento ali mudou tudo. Eles começaram a me dar cobertura e hoje todos eles agradecem por isso, porque todos eles se beneficiam da condição financeira que eu consegui conquistar ali. Então, cara, é sobre resiliência. Mas uma outra parada que eu falo também é que não adianta... Tem uma frase que fala sustenta a posição. O mundo não te deve nada, né? O sucesso é pré-pago. Mas não adianta tu sustentar a posição 6 anos, Edu, fazendo tudo errado, cara. Tu precisa tentar parar e olhar tecnicamente, de forma analítica, onde é que eu tô errando, pra ir lá e combater isso. Porque senão tu vai ficar sustentando a posição 50 anos e não vai conseguir mudar. Tu precisa tentar enxergar o que tá te atrapalhando, o que tá te afastando e combater isso. Então, eu demorei pra fazer isso numa época em que era mais difícil. Tinha menos concorrência? Tinha. Mas não tinha internet, cara. Como é que tu prospectava cliente lá no ano de 92, por exemplo? Eu posso perguntar também? Pode?
Qual que foi onde você estava errando? O que você percebeu que foi o ponto da virada? Cara, pergunta excelente, tá? Nessa época eu tinha sócios. As decisões do escritório, elas não eram só minhas. Eu sempre fui persuasivo. Inclusive o Gui e o Dani sempre falam pra mim, cara, o que tu quiser, tu vai convencer a gente a fazer. Eu sempre fui persuasivo, mas eram decisões que eram 3 sócios nessa época, então eu era a minoria ali. E eu tinha umas ideias meio arrojadas, né? E qual foi o erro? O erro que eu cometia é exatamente o erro que a maioria comete. Eu não tinha atuação com produtos que pagavam horários iniciais, então eu trabalhava lá, fazia uma ação criminal, às vezes dava um dinheirinho lá, fazia muita trabalhista, e eu não sei fazer trabalhista. Então, para receber 3 anos, me desanimava, tinha que ficar dando informação de processo para cliente durante um tempão. Às vezes o cliente te distratando, e tu sabendo que tu não recebeu nada por aquilo ali, tu vai ter que trabalhar mais um tempo, cara, acontecia isso comigo. Então, trabalhava com múltiplas ações para receber no êxito. Naquela época, eu era obrigado a ter um escritório físico, então eu tinha um custo fixo todo mês, que era um custo alto, porque tinha que pagar aluguel, tinha que pagar luz, tinha que pagar internet, tinha que pagar telefone. Né? Eu tinha internet naquela época, mas não tinha como prospectar cliente na internet. O provimento 205 da OAB veio em 2021. Eu comecei a prospectar antes, porque eu não tinha solução. Quando eu vi que tinha possibilidade, eu comecei a fazer. Mas daí o que eu comecei a ver, cara? A gente vai apanhando e vai começando a ver o caminho. Eu comecei a ver o seguinte, cara, tem uma coisa aqui que me traz mais dinheiro no escritório. Na época era defesa, gestão de busca e apreensão. Tinha um blog lá e vinha cliente por ali. E tinha o Google Ads, tinha acabado de descobrir... O blog era gratuito? Vinha gratuitamente? Vinha. Demorou pra vir, mas vinha, cara. Sabe por quê? Porque foi bem nesse começo onde a galera começou aquela história de marketing de conteúdo. Eu não sabia o que era isso, mas eu tinha um cliente meu que deu um site pra nós lá, com permuta de contratação de serviço. Tinha um blog nesse site e ele falou, escreve aqui uma vez por semana sobre alguma coisa que tu sabe aí, pra popular esse teu site aqui. Eu nem sabia o que era SEO, não sabia nada. Aí eu comecei a escrever sobre busca e apreensão, não era coisa que eu dominava. E aí passou alguns meses, 4, 6 meses, não me lembro exatamente quanto, e comecei a receber ligação, cara. Do nada, assim. Comecei a receber ligação Rondônia. Aí eu falei, Rondônia, como é que os caras me descobriram? Aí daqui a um pouco Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás. Eu falei, caralho, como é que... Daí eu comecei a perguntar pros caras, onde é que tu viu isso? Eu vi na internet. Só que na internet, eu não tô anunciando em lugar nenhum. Aí eu comecei a descobrir que os caras... Aí eu coloquei lá as palavras que eles colocavam no Google e eu vi que meu site estava um dos primeiros lá. Eu falei, cara, ninguém escreve sobre isso. Eu escrevi e eu apareci. E aí eu comecei a fechar contrato. Em alguns estados do país comecei a fechar contrato. E aí, Edu, tinha uma outra dificuldade naquela época, cara, que a galera de hoje não tem noção, mano. Eu ia fazer uma DBA, tá? Pro pessoal lá de Rondônia. Eu fui contratado por alguém de Rondônia, um cliente de Rondônia. Ia fazer uma DBA, não era processo eletrônico. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que contratar uma diligência lá em Rondônia. A OAB fazia isso na época, pagava um valor para a OAB, 20 centavos por cópia mais o custo da diligência. Eles iam até a vara, tiravam cópia do processo e me mandavam por fax. Então eu ficava 2 horas esperando o fax. Aí beleza, eu pegava o processo, analisava o processo, fazia o recurso. Aí eu tinha que devolver por fax para eles ou pelo correio. Eu tinha que mandar o protocolo por fax e depois o original pelo correio. Aí o fax, tipo, sei lá, 100 páginas das cópias do integrais, porque naquela época no CPC antigo, tu tinha que mandar a cópia integral do processo com a nota certificada e mais as razões do agravo. Então mandava. Aí lá na página 50 trancava o fax. Aí tu ligava e falava, me dá sinal de fax. Aí a pessoa te dava e tu quando mandava, qual é a página que tá aí? É 23. Vou mandar 21 então pra dar uma garantida aí, tá? Aí protocolava, beleza. Tu não sabia se tinha recebido ou não, ficava naquela confiança ali. E era prazo pré-inclusivo, então se não fosse, teu cliente ia se prejudicar. Mandava o original por correio e torcia pro correio chegar antes. Naquela época existia o protocolo integrado, eu nem sei se tem mais. Mandava por Sedex e torcia pro Sedex chegar antes lá. Cara, era uma dificuldade do inferno. Mas eu começava a cobrar R$1.000, R$1.500 que o cliente pagava. Eu me lembro que teve uma viagem que os meus amigos, eles sempre iam pra praia e eu e a Bianca não ia porque a gente não tinha condições. E nessa vez a gente tinha condições. E eu fiz uma conta. Era uma viagem pra Praia da Ferrugem, aqui em Santa Catarina, que é perto do Rio Grande do Sul. E a pousada deu R$500. Eu falei assim, cara, eu vou ver quanto é que eu tenho aqui. Eu tenho esse valor de R$1.000 que vai entrar desse contrato aqui, tenho esses 2.000 que entrou hoje, tenho mais 2.000. Falei, cara, só entrou 6.000 na semana. Que bom, não sei o quê. E aí eu falei pros meus sócios, cara, vamos fazer só isso. Vamos parar com essas porra de família, vamos parar com o porra de trabalhista, nada contra a família trabalhista, mas não dava dinheiro pra nós naquele momento ali. E eles, não, a gente tem que trabalhar com escritório boutique, não sei o quê. Eu falei, cara... E aí eu comecei a me sentir mal. Isso aí era 2016, tá? 2015, 2016. E aí em outubro de 2017 eu peguei meu AB. E eu falei, chamei pra eles, falei, agora, cara, é a seguinte. Eu já tenho a visão, eu sei que é por aqui, ou vocês vêm comigo, ou a gente vai rescindir.
Aí a gente dissolveu a sociedade. Eu perguntei pra eles assim, e outra coisa que eu vou falar aqui pra vocês também é sobre essa questão de dissolução de solução de sociedade, né? Eu falei pra eles, cara, eu quero dissolver. Como é que a gente vai fazer isso? Não quero perder a amizade de vocês, eu quero simplesmente dissolver. Me fala como fica bom pra ti. Tu pode ficar com o escritório, tu pode ficar com os clientes, tu pode ficar com os processos. Aí eles falaram, não, que a gente quer escolher os processos. Pegaram só o Sulé e deixaram lá os abacaxi comigo. Tá tudo bem. E aí, a partir disso, eu tomei as decisões. A partir de dezembro de 2017, as coisas começaram a mudar. Janeiro de 2018, eu já comecei a ver dinheiro cada vez mais grosso. Daí, em 2018, foi um ano maravilhoso pra mim. Eu comprei um carro zero, primeiro carro zero, paguei 125 mil na época num Civic Touring. Eu comprei meu apartamento, tudo à vista. Fui lá, comprei carro zero, comprei apartamento. Em fevereiro de 2019, a gente fez a nossa primeira viagem internacional. E eu me lembro que na época, eu levei, cara, a gente passou 15 dias viajando nessa primeira viagem. Conhecemos a França, conhecemos a Inglaterra, conhecemos a Holanda e conhecemos também, tinha mais um país, a Bélgica. Eu saí eu e a Bianca pelo mundo, né? E eu levei acho que 60 mil reais pra passar 15 dias lá. Tipo assim, eu vou passar bem pra caralho. Fiquei em um hotel bom, a gente comeu tudo que a gente queria, a gente conheceu todos os lugares. Ali eu tive a primeira sensação de que era ganhar dinheiro. E aí o negócio foi explodindo, foi aumentando cada vez mais. Mas o que eu queria falar da sociedade é o seguinte. Cara, tu que tá me assistindo aí agora, tu que tem um sócio, e tu tem a nítida sensação de que esse sócio tá te impedindo de chegar onde tu quer. Cara, dá um basta nisso nesse minuto. A cada dia que tu não fizer isso, tu tá prolongando o teu futuro e tu tá prejudicando não só a tua vida, como a vida dos teus familiares. Tu não precisa ser injusto. Chega pro cara e seja honesto com ele. Passa o teu sentimento. Fulano, a gente é amigo, eu não quero perder a tua amizade, mas eu não vejo mais sentido em continuar essa nossa parceria profissional. Me fala como que tu acha justo a gente dissolver. Não tenta recuperar, porque eu já tô decidido. Eu já pensei, já amadureci, a decisão é final. Eu não quero perder a amizade, não tem nada contra você, não é pessoal, eu simplesmente entendo que os nossos caminhos no futuro, eles não interseccionam. Eu quero sair. Porque assim, se tu não fizer isso, tu vai estar comprometendo e traindo a tua própria história. E foi o que eu fiz ali. E essas duas sociedades, uma delas eu mantive, a primeira delas, eu mantive relação com o meu sócio, mas a segunda não. A segunda a gente... Mas, cara, eu não fui desonesto com eles. Eu fui sincero. Eles talvez não eram meus amigos como eu pensava que fossem. Se fossem, eles teriam entendido. Naquele momento ali, foi algo necessário que eu fiz, foi algo que doeu, mas foi uma atitude corajosa que eu precisava tomar naquele momento. E que mudou minha vida das minhas filhas, mudou que eu tive agora e vão ter acesso a coisas que eu não tive na minha infância, mudou a vida da minha mãe. A minha mãe não trabalha hoje, eu simplesmente consigo manter ela. Foi um não que você deu. É difícil dar um não, né? Aguentar a cara torta das pessoas. Cara. É difícil, mas tem que ser feito. É um ato de coragem. Você é um risco ali, né? Porque você tá dando um não, aí você fica, eles vão dar certo lá sem mim, eu vou dar certo aqui sem eles, né? Você fica no limbo ali. Cara, aí tu falou uma coisa que é um pensamento que a galera tem mesmo. De um senso de competição. Mas quando tu tem essa visão de que existe sol do outro lado do muro, eu vou ser sincero aqui. Esses meus dois sócios, eu torcia pra eles. Eu falei, cara, tomara que eles se encontrem naquilo que eles querem fazer, tomara que eles se dê bem também. Eu tive, depois disso, comecei a contratar colaboradores e comecei a ter acesso a um outro tipo de problema, que era o problema de gestão. Uhum. E aí, cara, é um problema que tu certamente tá passando hoje. Tô passando agora. Dificuldade de contratar, daqui a pouco acerta umas contratações, dificuldade de gerir os processos, dificuldade de encontrar ali a melhor forma de entregar. São problemas que a gente vai passando e os problemas sempre vão aumentando. E uma parada que eu falei ontem nos stories, assim, já se encaminhando pro nosso final aqui, é que se tu perguntar pra qualquer pessoa, chega na rua e pergunta, cara, hoje no teu trabalho, qual é o grau de desafio que tu tem? De 1 a 10. Profissionalmente falando. A maioria vão dizer que é o de 8 para cima. Todo mundo vai dizer, muito difícil, tá muito complicado. O que eu quero dizer com isso? O que isso significa? Que seja qual for a batalha que tu esteja lutando, se é a batalha de ganhar 3 mil por mês ou a batalha de ganhar 1 milhão, no final do dia tu vai estar exausto. Só que na batalha que tu trava, escolhe ganhar 1 milhão de reais e vai fazer tudo que é possível para chegar nesse valor, talvez tu tenha uma recompensa significativa lá no final. Cara, eu vi isso aí esses dias, não sei aonde. Você vai ter que escolher o seu problema. Seu problema vai ser falta de luz em casa, vai ser pegar ônibus, vai ser continuar sofrendo ali no escritório ganhando um salário baixo,
ou você vai ter um problema de gestão. É muito mais gostoso, não é gostoso ter problema não, mas é muito mais tranquilo você ter um problema de gestão do que ter o problema que eu tinha lá no começo. E eu volto a falar, o começo ele é sempre mais complicado, porque lá no começo você não tem o dinheiro. E agora você tem o faturamento ali, você vai ter o problema de gestão, vai ter o problema de desgaste, mas você não vai estar passando aquela necessidade que você passava lá no começo. Você vai se capacitar, você vai fazer cursos de gestão, você vai ir para uma ambiência como a Cúpula para estar com pessoas que vão te ajudar a te dar um norte para você seguir naqueles novos problemas que você está enfrentando. E é uma coisa gostosa você evoluir, você aprender. Então, você tem que escolher o problema que você quer enfrentar. Eu prefiro muito mais enfrentar esse tipo de problema do que ficar enfrentando aquele problema lá de sofrimento, de falta de dinheiro. Fazendo uma analogia, quando tu começa, é como se tu fosse para uma guerra desarmado. Tu vai começar ali simplesmente com uma espadinha de madeira, numa guerra sem escudo. E conforme tu for ganhando recursos, tu vai tendo ali um escudo maior, tu vai tendo ali uma capacidade de armamento maior, enfim. Eu não sei porque eu uso essa analogia de guerra, mas enfim... Adoro. Eu gosto também. Nossa. Hoje tu vai pra guerra com um canhão, velho. Então tu vai ali bem preparado, com serviço de inteligência mais avançado, tu vai estruturado, ou seja, tu tem recurso para comprar soluções. Vai ficando mais fácil. Claro que que nem eu falei, no final do dia tu tá exausto. Porque tu tem problemas também na fase que tu tá. Mas tu vai lá no mercado e compra o que tu quer. Tu quer tomar um vinho, tu vai lá. Tu quer comprar um charuto, tu vai lá. Tu quer comprar um uísque, tu vai lá e compra. Tu quer ir lá fazer um churrasco e comprar a melhor picanha que tem no mercado, tu vai lá e compra. Hoje isso aí não te atrapalha, mas não é um problema irrisório pra ti, isso aí hoje. Né? Enfim. Cara, eu acho que a gente conseguiu fazer umas reflexões importantes aqui hoje. A gente já vai finalizar o podcast. Eu queria passar para ti, Júlia, para te fazer um encerramento, dar os teus 30 segundos de final, depois eu passo para o Edu e a gente fecha. Não, acho que é isso, assim. Eu acho que foi um episódio muito importante ali, até para os advogados que eles têm medo de voltar, né? Que foi o que a gente falou. Por mais que o Edu não tivesse advogado mesmo antes, a dificuldade de se recolocar, né? O medo ali, o receio. E você vê que passa, né? E passou muito rápido, né? Então, pouco tempo. E aí, até para finalizar, Edu, queria te perguntar um conselho que você daria para um advogado que está voltando ou está começando agora, assim. O conselho que eu dou se fosse para deixar uma mensagem assim importante, seria determinação. Se você tiver força de vontade, parece clichê, e talvez, mas você tendo as armas, até tem um módulo lá dentro do curso que chama a Casa de Armas. Se você tiver a arma, voltando à analogia, né, gente, das armas, mas você está armado para uma guerra, você vai ganhar essa guerra, desde que você tenha determinação. Então, a mensagem que eu gostaria de passar para quem está voltando agora, está afastado da advocacia, não tem que ter medo. Até porque a base, a estrutura que você tem, por exemplo, de petições, já está toda pronta. Não tem que... isso eu estou falando do curso, né? Mas não necessariamente. O que você precisa ter é essa garra, a vontade de chegar lá. É isso aí. Bom, esse foi mais um episódio aqui do Advogado 20cast e a gente encerra para essa semana e nos vemos na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.